Quero agradecer a vossa presença aqui neste nosso evento. É o primeiro evento que a Boyden organiza. Evento desta natureza é o primeiro que organiza desde o seu início em Portugal, que já cá estamos há muitos anos, desde 87, penso eu, a 84, e é um prazer fazê-lo aqui no Porto. Nós, como sabem, abrimos recentemente aqui um escritório e, portanto, queremos aproveitar esse marco e assinalá-lo com esta conferência. Ora bem, eu venho falar sobre um tema que é o tema da minha paixão, que é o tema da minha formação também de base, etc., que é a gestão de recursos humanos, e que acho que, por vezes, não se consegue ligar bem a importância da gestão de recursos humanos à gestão estratégica das organizações. Ou seja, nas empresas de menor dimensão, e eu já vou referir porque é que estou-me a referir às empresas de menor dimensão, se quiserem no tecido mais de PMEs, a gestão de recursos humanos normalmente é desempenhada ou é vista como a área que trata dos assuntos laborais, dos assuntos de processamentos de salários, dos temas mais administrativos relacionados com as pessoas. Obviamente que isso é eu diria que isso é uma atividade que tem que ser feita, é uma atividade importantíssima e é bom termos bons profissionais a saber fazer bem esse tipo de atividades. Mas a gestão de recursos humanos, como eu a vejo, vai muito para além dessa componente. Eu diria que há duas componentes, a componente administrativa, que foi a que eu acabei de referir, e depois há uma componente mais técnica ou mais estratégica de gestão de recursos humanos, que é sobre a qual eu vou incidir mais hoje. Se quiserem, e para enquadrar um bocadinho a minha intervenção num modelo, enfim, não digo teórico, mas para percebermos do que é que eu estou a falar, eu diria que o sucesso de uma organização depende essencialmente, e quando eu digo sucesso e competitividade de uma organização, digo aqui a sua capacidade de sobreviver, de perdurar ao longo dos anos, preferencialmente crescendo. Enfim, eu não sou um dogmático daqueles que dizem que se uma empresa não crescer é porque não está a ser bem gerida ou porque não tem lugar de existir. Não, há casos excepcionais onde uma empresa pode perdurar nos anos, não crescer e continuar a ser rentável. Portanto, é preciso garantir que existe essa sustentabilidade em termos de tempo. Mas pronto, a teoria aponta mais para uma empresa muito competitiva, é uma empresa que perdura no tempo, que é sustentável e que simultaneamente vai crescendo, libertando recursos para os seus acionistas. Bom, mas para que isso aconteça, para uma empresa ser sustentável, e volto a dizer, agora estou a falar no domínio, se quiserem, macro deste assunto, o que é necessário que exista? Em primeiro lugar, uma boa formulação estratégica. Enfim, não vos vou amassar com isto, que isto é a análise SWOT, a escolha dos objetivos, etc. Ou seja, na prática é dizer o que é que vamos fazer, como é que vamos fazer. A estratégia, não é quem são os nossos inimigos, em que campo de batalha é que vamos estar, onde é que vamos aplicar os nossos recursos, etc. Essa é a primeira escolha que é curioso. Isto não sai sempre assim pensado, em especial no caso das PMEs. Não é? No caso das PMEs, e nós somos um país de PMEs, essencialmente, não é mau, é o que é, somos um país de PMEs. Muitas dessas PMEs são o que se podem designar PMEs por necessidade. O que é isto, uma PME, um empresário por necessidade? É uma pessoa que de repente a sua vida dá uma volta, fica sem emprego e resolve criar o seu próprio negócio para sobreviver. Existem muitos casos destes. Penso que há estudos que até mostram que quanto mais atrasado economicamente um país é, mais tipo de empreendedorismo existe desta natureza. Não tenho estatísticas para Portugal para conseguir perceber se as empresas que são criadas são essencialmente por necessidade ou não, e quando não é por necessidade podemos dizer que é por oportunidade. O que é isto de criar uma empresa por oportunidade? É alguém que tem um sonho, e aí esse sonho, se quiserem, é a formulação estratégica, não é feito como nas grandes empresas onde as pessoas se sentam, fazem sessões para definir estratégia e tal, não. É uma pessoa ou que já tem experiência de um setor de atividade, ou que adora determinado produto ou serviço e que resolve, olha, vou arriscar, vou fazer porque consigo fazer uma coisa melhor do que aquilo que existe no mercado. Pronto, e isto é o que se chama o empreendedorismo por oportunidade. E nós também temos desse empreendedorismo por oportunidade. Ou seja, não é tão formal o processo da definição estratégica, é um processo normal que decorre do sonho da pessoa e que, se nós virmos também, se analisarmos o tipo de empresas que
que existem hoje e que começaram de uma maneira ou de outra, a probabilidade de uma empresa que nasce de um sonho, do fundador e de uma pessoa que tem uma paixão real pelo que vai fazer e que arriscou nomeadamente o seu dinheiro, o seu posto de trabalho para montar o seu próprio negócio, essas empresas à partida terão uma maior probabilidade de ser sustentáveis no tempo. E, portanto, diria que a maior parte das grandes empresas portuguesas que nós temos e que começaram há alguns anos atrás, se calhar como um empreendedor por oportunidade, foram crescendo e hoje deram origem a alguns grupos económicos que nós temos com alguma relevância. Bom, então e aqui na gestão de recursos humanos? Então, para o país, já que somos PMEs, qual é a relevância desta gestão de recursos humanos quando estamos a falar de pequenas empresas que nascem, que se querem desenvolver? Bom, também todas estas coisas que aqui estão, digamos o recrutamento, a formação e desenvolvimento, gestão de desempenho e recompensas, etc. Devo-vos dizer que isto no início, eu diria que é praticamente irrelevante. É praticamente irrelevante porque normalmente estamos a falar de PMEs pequenas que crescem com um fundador, contratam 3 ou 4 pessoas que são muito boas tecnicamente a fazer aquelas coisas que são precisas. A gestão de recursos humanos é feita diretamente pelo CEO, pelo dono da empresa. Ou seja, isto é tudo muito informal, as coisas não estão formalizadas e devo-vos dizer, muitas vezes, muito bem feito. Portanto, a minha opinião não é que é preciso haver um diretor de recursos humanos ou alguém no board que seja responsável pelos recursos humanos para se fazer bem ou para se implementar estas estratégias e políticas de recursos humanos. Não, isso vai depender, e como passarei depois a falar, vai depender da dimensão da empresa. Uma coisa nós podemos saber, à medida que... Saber por observação, não é? Estas coisas sabem-se por observação. À medida que as empresas vão crescendo, se quiserem, as maiores empresas e as empresas mais bem-sucedidas, e quando eu falo bem-sucedidas falo a nível global, podem ser empresas nacionais ou podem ser multinacionais, mas empresas bem-sucedidas, empresas sustentáveis, que tenham perdurado ao longo do tempo, tenham passado por várias crises, etc., e conseguem manter a sua dimensão e a sua rentabilidade, nós na maior parte dessas empresas encontramos, de facto, pessoas ao mais alto nível, e quando eu digo ao mais alto nível é na Comissão Executiva, que têm como responsabilidade a gestão de recursos humanos, a gestão estratégica de recursos humanos. Não é tanto o tema laboral ou o tema administrativo que está aqui em causa, é o tema estratégico, é isto que eu aqui falo. A generalidade das multinacionais de relevância tem na sua Comissão Executiva um responsável só pela gestão de recursos humanos. E o que é que faz esse responsável pela gestão de recursos humanos? Basicamente gera estas competências que aqui estão. Falo em grandes empresas, porque em grandes empresas justifica, digamos, fazer um investimento de ter uma pessoa com os skills, o conhecimento e a capacidade de fazer isto a nível global. Nas empresas pequenas, como eu digo, não só muitas vezes não há dinheiro para pagar uma pessoa com este tipo de competências, como isso é muito bem feito pela gestão da própria empresa. Há aqui um momento na vida de uma empresa em que eu chamo, eu diria que tem o problema da dimensão. O que é o problema da dimensão? O que é que eu caracterizo como o problema da dimensão? E este tema da dimensão variará consoante o tipo de empresa e o tipo de negócio. Eu digo que uma empresa ultrapassa o problema da dimensão quando, mesmo na ausência do seu fundador ou do dono, ou da pessoa que a gera, ela sobrevive e continua na sua senda de progressão. Muitas PMEs que eu conheço e que tenho visitado pelo país fora não passaram essa fase de dimensão. São empresas bem-sucedidas, muitos casos rentáveis. Eu estou a falar nos casos de sucesso, não é? Obviamente que haverá outras que são mal-sucedidas, mas estamos a falar de empresas bem-sucedidas, rentáveis, que se calhar têm ao longo dos anos libertado capital suficiente para os shareholders e, portanto, não se pode dizer que sejam pequenas empresas ou mal-sucedidas, mas são empresas que, se por acaso o fundador, a pessoa que tem o sonho, ou o herdeiro do fundador, que acompanhou se calhar o sonho, portanto, são organizações que, se essa pessoa falhar, por algum motivo, o sucesso da empresa fica altamente comprometido. Ainda são dependentes do líder, são dependentes de quem as lidera. Uma vez mais, não é grave se a pessoa não se importar no dia em que saia da sua empresa que ela deixe de existir. Não é grave. Agora, eu diria que, como em muitas coisas na vida, nós temos sempre ambição ao passo seguinte. E em termos organizacionais, o passo seguinte é conseguir ter uma empresa que consiga ultrapassar este fator da dimensão.
Ou seja, uma empresa que, independentemente da pessoa que lá está à frente já não querer trabalhar, querer se reformar, querer gozar o dinheiro que tem, etc., etc., a pessoa pode continuar a ver com orgulho a sua empresa a continuar a crescer. Eu chamo isto o efeito de dimensão. E é quando este valor é atingido, que eu volto a dizer, não consigo quantificá-lo em faturação, nem em número de empregados, porque não pode ser quantificado dessa forma, será com certeza por setor de atividade e por tipo de atividade. Quando isso é ultrapassado, aí sim a gestão de recursos humanos passa a ter uma relevância particularmente maior. E eu vou tentar justificar esta minha afirmação. Se passar o slide. Eu tinha outro, não consigo é pô-lo. Eu tinha outro. Ok. Pronto. Eu aqui procurei relacionar a dimensão da empresa e a altura em que cada uma das dimensões estratégicas de gestão de recursos humanos passam a ser necessárias. Ou seja, abaixo de uma determinada dimensão há coisas que nem vale a pena pensarmos muito nelas, nem gastar muito dinheiro com elas. Se queremos continuar a crescer e a ter dimensão, e cá está a passar esta barreira da dimensão, então há outras coisas na área da gestão estratégica de recursos humanos que fazem toda a diferença. E vou passar a falar sobre o tema. Ora bem, uma empresa quando nasce, aquele tal empreendedor, a pessoa que tem o sonho, que quer fazer a sua própria empresa, etc, etc, enfim, e aí sei do que falo, porque já me aconteceu a mim, e portanto já vivi essa experiência, aquilo que, e sendo eu uma pessoa de recursos humanos, de base, portanto, supostamente até se calhar devia ser mais virado para fazer a gestão de recursos humanos de uma forma mais conceptual, mas de facto quando nós criamos uma empresa e quando a empresa começa o seu percurso, que todos esperamos que seja de sucesso, pelo menos quando a começamos, o que é que interessa estar a pensar muito em recrutamento externo profissional, ou em avaliação de desempenho, ou em análise e descrição de funções? Isso são coisas que são irrelevantes. Nós estamos interessados em ganhar o próximo cliente, ter dinheiro para pagar os salários no fim do mês, não ficar a dever dinheiro aos impostos. Isso é que interessa. A nossa mente não tem tempo, nem sequer temos dinheiro para contratar uma pessoa para vir fazer gestão de recursos humanos à séria. Aí, como eu dizia antes, quem é o gestor de recursos humanos? É o fundador, é o empresário, é o empreendedor. Essa pessoa é que faz tudo. Portanto, isso vive assim bem até a empresa ter um determinado nível de sucesso, até um determinado nível. A partir de um determinado nível, e se as coisas correrem bem, que é o que nós todos desejamos, a primeira coisa que vai acontecer é que depois nos faltam pessoas para nos acompanharem na expansão. Porquê é que nos faltam pessoas para acompanhar na expansão? Basicamente, quando começamos uma empresa, nós temos que ir buscar recursos baratos, não é? E recursos baratos normalmente são recursos com menos formação, menos experiência, não é que tenham menos capacidade, atenção, não acho que seja pela via da menor capacidade, é pela via da menor formação e da menor experiência. E, portanto, até podemos ter pessoas cheias de potencial, como eu tenho conhecido algumas, que fizeram a sua vida em startups, pessoas com inúmero potencial, mas não deixam de ser pessoas imaturas profissionalmente falando, não é? Não deixam de ser pessoas que nunca viveram outra realidade, que chegaram, às vezes até são promovidas à medida que a empresa vai crescendo e que ficam em determinados lugares que são relevantes, mas nunca viram o mercado, nunca viram o que se passa lá fora, nunca souberam como é que as empresas daquele setor de maior dimensão fazem, nunca viveram os desafios do crescimento. E, portanto, se a empresa PME é bem sucedida, a primeira tarefa sobre a qual a atenção deve ser focada é em ir buscar pessoas ao exterior para o processo de crescimento, e normalmente são para áreas que não são propriamente a área da produção. Quando eu digo produção, se for de serviço, é a concessão do serviço ou prestação do serviço. São mais para áreas mais periféricas, não irrelevantes, mas mais periféricas, ou para a área financeira, ou para o marketing, ou para a área comercial. Estamos a falar de recursos para áreas específicas que normalmente não são a área de origem do próprio fundador da empresa e que a empresa, portanto, não tem as pessoas lá dentro que permitam acompanhar esse crescimento. E aí sim, e aí vem a primeira dimensão estratégica da gestão de recursos humanos, importantíssima, que é o recrutamento e seleção. E quando se recruta para PMEs, o que é que nós queremos? Quando vamos procurar alguém para nos ajudar a fazer a expansão de uma PME? Bem, à partida, temos que ir buscar alguém que tenha provas dadas a fazer coisas parecidas, preferencialmente em empresas maiores e que tenha uma experiência muito maior do que aquela que nós encontramos dentro da nossa organização. Porque pelo tempo de vida, pelo percurso das pessoas, isso não foi possível desenvolver internamente. E aí sim vem a primeira componente da gestão estratégica de recursos humanos, que é fazer recrutamento externo. E recrutamento externo, como imaginam, num período inicial ou num período de crescimento de uma PME, convém
Bem, convém que nunca nos enganemos a recrutar, não é? Mas isso é impossível. Mas convém não cometer erros, não é? Mas não podemos nunca garantir que não cometemos um erro quando estamos a recrutar. Mas convém cometer o mínimo de erros possíveis e recrutar com ambição. Obviamente que nesta altura, numa altura da mesma maneira que uma PME para crescer, se calhar tem que investir em máquinas para conseguir duplicar a sua capacidade, etc. Aqui se calhar vai ter que abrir um bocadinho os cordões à bolsa também para pagar, se calhar, salários a um nível um bocadinho acima daquilo que estava habituado a pagar, porque, como sabem, se nós vamos procurar pessoas que trabalham em empresas maiores do que a nossa, que têm outra experiência profissional, outro tipo de formação, é natural que o salário que já estejam a oferir seja superior à média dos salários que nós pagamos na nossa organização e, portanto, aí essa é uma altura que tem que ser muito bem gerida também, até para não desequilibrar e não criar fatores de insatisfação a quem está dentro da organização. E, portanto, mas aqui sim, à medida que a empresa vai crescendo, a primeira coisa que é relevante ao nível de gestão de recursos humanos é isto, ok? E se a empresa ficar num determinado patamar de dimensão, eu diria que o que vem para a frente não é muito relevante. Mas, entretanto, começamos a fazer recrutamento externo, a empresa começa a ganhar dimensão, começamos a ter diretores e várias áreas, a coisa mais diferenciada, depois é assim uma coisa muito... O que vem a seguir e que é extraordinariamente importante é a parte da gestão do desempenho e das recompensas. Porquê? Nós todos, no princípio, quando entramos numa empresa, ficamos muito felizes por ver que ela cresce, porque é bem sucedida, etc. Sentimos-nos orgulhosos com isso. É verdade, e o orgulho sustenta a motivação de muitos de nós durante algum tempo, mas não sustenta o tempo todo. Porque se nós vemos que a empresa é muito bem sucedida, o empresário, os acionistas estão a ganhar imenso dinheiro, nós sentimos-nos parte desse sucesso. E não olham para nós, não olham para a nossa remuneração, não olham para os nossos bónus, não olham para a remuneração variável que devemos ter. Bom, e aí, uma vez mais, entra a importância da gestão estratégica de recursos humanos. Uma das funções da gestão de recursos humanos é, claramente, implementar sistemas de avaliação e gestão do desempenho associados a bónus. E os temas dos bónus são temas que têm mais para se dizer do que parece. Eu uma vez, há uns anos atrás, estava a trabalhar num projeto, num banco, não interessa qual, e um diretor, coordenador de uma área qualquer, vem ter comigo e diz-me assim, então imagina, e tal, este ano deram-me um bónus, não interessa de quanto, isto já foi há bastante tempo, mas deram-me um bónus de 10 mil ou de 20 mil euros. Estes fulanos estão a gozar comigo. Dar-me um bónus desse valor. Estes estão a gozar comigo. Estou aqui um colega meu que atingiu muito menos coisas do que eu e recebeu um bónus do mesmo valor que eu. Estes fulanos estão a gozar comigo. Bom, eu vi-o tão revoltado e tão desmotivado que se eu tivesse a oportunidade de ter dado um conselho ao acionista ou ao CEO desse banco era dizer, não dê prémio nenhum, porque mal por mal a empresa fica 10 mil ou 20 mil euros mais rica, não é? Ou seja, a parte da gestão das recompensas tem que ser muito bem feita e muito bem pensada, porque mexe com uma coisa chamada equidade. E a equidade é a relação entre o que entra e o que sai. E a relação entre o que entra e entre o que entra e o que sai, ou seja, entre o nosso desempenho e aquilo que recebemos. Se ela não for percebida como justa aos vários níveis da organização que recebem os prémios, eu diria que mais vale estar quieto e pedir às pessoas que trabalhem por amor à camisola, porque senão está-se a gastar dinheiro e a tornar as pessoas descontentes. É curioso, vários estudos demonstram que um dos fatores que gera mais insatisfação ou desmotivação nas organizações é a falta de equidade, é as pessoas sentirem que não existe equidade dentro das organizações. Portanto, esta parte da gestão das recompensas, a gestão do desempenho e das recompensas, eu diria que torna-se fundamental para mantermos a organização não só empenhada, ou seja, conseguir transformar cada gestor de cada área num empresário também, porque ao fim e ao cabo ele está a gerir e está a fomentar a criação de valor não só para o acionista, mas para si próprio, mas também para conseguir manter a motivação ao longo do tempo. Volto a dizer, o amor à camisola é fantástico, mas o amor à camisola tem limites e, portanto, pode ser contrariado por falta de equidade na gestão. E aí, claramente, é um problema de gestão de recursos humanos. Empresas com uma certa dimensão que não olhem para isto, eu acho que dificilmente passam essa certa dimensão. Bom, continuamos a crescer. Vamos imaginar que isto é o caminho do sucesso. É a organização que começa em PME e que vai acabar numa grande multinacional. Bom, continuamos a crescer e então já há gente a mais dentro da organização. Ok, os bónus estão definidos para os diretores, já fazemos recrutamento e seleção profissional, mas isto agora já há muita gente aqui a trabalhar, já temos aqui 500 pessoas, 1000 pessoas, funções diferenciadas e tal. Como é que vamos calcular o que é que cada pessoa faz para saber as necessidades de formação? E então entra uma coisa que aqui sim toma relevância, que numa pequena empresa não tem relevância absolutamente nenhuma, que é a análise e descrição de funções. É perceber o que é que cada posto de trabalho é e que competências é que são necessárias a cada pessoa que ocupa esse posto de trabalho para ter sucesso.
E então entramos numa fase, eu diria, neste caso é uma fase administrativa da componente de gestão estratégica de recursos humanos, que é ter as funções todas muito bem descritas. Isto é útil, como eu irei dizer daqui a bocadinho, para muitas coisas, mas desde logo para uma pessoa que entra numa empresa, porque nessa altura, se a empresa está em crescimento, é natural que cada vez entrem mais pessoas, saber exatamente aquilo que esperam dela, não é? O que é a minha função, o que são as minhas responsabilidades, o que são os fatores pelos quais vou ser avaliado, etc, etc, etc. Portanto, e cá está, uma dimensão grande exige que aconteça isto. Bom, e a empresa continua a crescer. Fantástico. Continua a crescer, já temos muita gente, já temos um sistema bem montado, já temos análise e descrição de funções, avaliação de desempenho, etc, etc. O que é que vem a seguir? Como é óbvio, formação e desenvolvimento. Logicamente que as pessoas quando entram na empresa e quando são recrutadas, supostamente já trazem alguma componente de formação, como é óbvio. Mas depois, se nós queremos continuar na senda do desenvolvimento, nós temos que apostar no desenvolvimento dos nossos recursos internos. E esse desenvolvimento pode ser na forma de formação, pode ser na forma, enfim, de muitas formas distintas. E porquê é que isto vem a seguir à análise e descrição de funções? Muito simples, porque nós só tendo bem clarificado qual é o modelo de competências que é necessário para cada função, depois da sua descrição, etc, etc, é que conseguimos de uma forma clara, para não estar a desperdiçar dinheiro, que não interessa, conseguimos de uma forma clara dizer que tipo de competências é que nós temos que desenvolver por categoria, ou por função, ou por desafios que as pessoas têm que enfrentar. E, normalmente, quando se atinge esta dimensão, as empresas já têm um diretor de recursos humanos com algum nível salarial, não é? Ou seja, já não é propriamente uma pessoa administrativa, como é numa pequena PME, já tem que ser alguma pessoa com alguma experiência mais técnica de gestão de recursos humanos. Bom, seguidamente, as pessoas já são muitas. E, como sabem, as PMEs, quando crescem, especialmente aquelas tipo coelho, que crescem muito rapidamente, que é ótimo, chega a uma determinada altura que é um bocadinho caótica a estrutura salarial. Embora estejam definidas as funções, estão definidos os bónus e tal, mas às vezes há duas pessoas na mesma função a ganhar salários diferentes porque foram contratados em alturas diferentes e porque aquele era mais relevante por qualquer motivo, foi mais difícil de ir buscar, teve-se a oferecer mais dinheiro e tal. E encontramos em muitos casos, enfim, tenho deparado com muitos casos dele, em que não existe propriamente uma estrutura salarial com bandas, pensada, ou seja, saber exatamente quanto é que cada pessoa ganha associada à responsabilidade da sua função, etc, etc. E entra aí a nova componente da gestão de recursos humanos, que é definir então a estrutura salarial global da empresa com bandas, as bandas de flutuação, não é? As bandas de flutuação pode ser a nível do ordenado base e também a definição dos prémios também com bandas, não é? A tendência, como sabem, cada vez maior é tornar, quanto mais alta a pessoa está na organização, tornar a componente variável do seu salário mais elevada, para corresponsabilizar a pessoa com o êxito da função. É preciso ter cuidado, a componente salarial deve estar dependente de coisas que a pessoa controla, não é? A componente salarial variável não pode ser assim uma coisa, olha, se isto correr bem, se me apetecer dou-te. Pode ser até 10 salários e tal, mas depois nunca corre bem e a pessoa nunca está com a disposição de dar. Portanto, tem que ser coisas primeiro objetivas e tem que ser coisas que o próprio possa controlar o seu atingimento, ou não. Bom, finalmente, quando nós falamos nas tais grandes empresas, que temos algumas em Portugal, felizmente, portuguesas e multinacionais, vem, eu diria, que o culminar da gestão estratégica de recursos humanos, que é a parte da gestão de carreiras. A gestão de carreiras, porquê? Supostamente numa organização nós devemos ter um plano de carreiras onde quem lá entra saiba eventualmente até onde é que poderá chegar. E a organização fazer tudo para desenvolver o talento das pessoas. É muito mais motivador, é muito mais bem sucedido gerirmos bem o talento internamente do que estar permanentemente a ir ao exterior recrutar pessoas. Enfim, embora a minha vida seja ganhar recrutar pessoas, eu diria que recrutar pessoas do exterior é uma coisa que deve ser feita por necessidade e não deve ser um sistema sistemático de fazer recrutamento. Aliás, o recrutamento externo não deve ser uma forma de recrutamento sistemático. Há fases na empresa onde ele é importantíssimo, e vimos, se calhar nas primeiras fases de crescimento, é importantíssimo fazer recrutamento externo. A partir do momento em que uma empresa tem já uma dimensão que possa fazer isso internamente, não há nada melhor do que fazer isso internamente. É gerir o talento interno, é mostrar às pessoas os padrões de progressão, é haver alguém a gerir pessoas. Ainda ontem estava a falar num caso de uma organização que tem um fulano de recursos humanos, tem alguém na comissão executiva, que só é administrador da área de recursos humanos, e depois tem um fulano que só gera 50 executivos. A nível mundial, só gera 50 pessoas. É um fulano de recursos humanos, especialista, e só gera carreira de 50 executivos. O salário dele é só para ele executar essa tarefa. É gerir a evolução desses 50 executivos. Componente variável, a evolução, progressão, rotação, etc, etc. Obviamente, não é ele que toma as decisões, mas é a pessoa que ajuda a tomar as decisões sobre esses 50 executivos. E isto vale ouro.
porque muitas vezes a perda de um desses executivos pode ter um custo de substituição elevadíssimo. Elevadíssimo. E, portanto, quando as organizações querem tornar-se independentes do seu fundador, tornar-se independentes do seu CEO atual, têm que estar já muito próximo deste nível. Ou seja, não significa, e agora estamos num momento particularmente onde está particularmente mostrado o problema das sucessões, não é? Com isto, como sabem todos, que está a acontecer num banco português. Enfim, se não fosse estas considerações ou estes acontecimentos que estão de alguma forma a criar, eu não diria ruído, mas que estão a criar perturbação à volta do processo, era uma empresa que tinha naturalmente sucessores, ou seja, este caminho de gestão de recursos humanos, gestão estratégica de recursos humanos, etc., foi um caminho todo percorrido, portanto não havia aqui um tema de sucessão. Porque nas organizações, e quando falamos em sucessão, e a sucessão do CEO, porventura, é das sucessões mais relevantes para a vida e para a continuidade de uma organização, um CEO normalmente é resolvido de duas maneiras, não é? Ou se promove alguém internamente ou vai-se buscar fora, não há grandes histórias. Quando é que é mais adequado promover internamente? E vê-se isto nas Fortune 500, normalmente é assim que acontece. Quando é que é mais adequado ir buscar, promover internamente? Quando a empresa está bem, está num caminho de desenvolvimento, os acionistas estão contentes com o resultado, tudo se passa bem, mas chega à altura de renovar, não é? Chega à altura de renovar ou por idade, ou porque não convém deixar muitos anos a mesma pessoa a fazer a mesma coisa, etc. E chega à altura de renovar. E normalmente essa pessoa, porque há gestão de carreiras, porque há desenvolvimento interno, etc., essa pessoa tem 1, 2, 3 sucessores preparados para poderem desempenhar o seu lugar. Depois os acionistas escolherão entre essas 2, 3 pessoas quais são as que estão mais bem preparadas para esse lugar e normalmente dá-se uma mudança, eu diria que uma mudança tranquila. E o novo CEO toma posse. Quando há problemas, quando há perturbações, quer perturbações de mercado, quer de desempenho, quer de competitividade dessa organização num determinado momento, aí o que se faz é, normalmente substitui-se o CEO e muitas vezes a Comissão Executiva. Porventura o Conselho de Administração não, mas muitas vezes a Comissão Executiva, e aí vai-se buscar ao exterior a pessoa para substituir. Mas estas são mais as exceções do que a regra. Portanto, a regra é que numa organização nós tenhamos sempre alguém preparado para suceder a alguém que saia ou que seja promovido. Eu lembro-me de uma história de uma pessoa que me falava que estava a preparar ativamente uma pessoa para lhe suceder, porque já lhe tinham dito do head office que se ele não tivesse alguém para lhe suceder ele nunca seria promovido, não é? Portanto, o tema dele era encontrar um sucessor que rapidamente pudesse ocupar o lugar dele, que era para ele poder ser promovido. Mas este tem que ser o mindset das empresas de grande dimensão, e é isto que faz a gestão estratégica de recursos humanos. Eu diria que para o êxito, e vou-me calar que já vai muito longo, eu diria que para o êxito de uma organização e para conseguirmos percorrer este caminho de crescimento, que é o que todas as pequenas e médias empresas gostariam de o fazer, há duas coisas fundamentais. A formulação estratégica, e estar sempre atento a isso, estar sempre atento ao mercado, a ver sempre como é que nós conseguimos manter-nos com aquela pujança inicial que nos deu origem, estar atento a isso é uma coisa estratégica, e depois implementar essa estratégia. E implementar essa estratégia, meus amigos, quer queiram, quer não queiram, passa sempre por fazer uma boa gestão estratégica de recursos humanos. Volto a dizer, não é estes componentes todos, dependendo da dimensão da vossa empresa, dependendo do patamar onde estejam, mas é ter a noção de que se querem crescer, a implementação dessa estratégia tem que vir acompanhada da implementação destes passos ao nível da gestão de recursos humanos. Muito obrigado.